Olá, gente. Sou o professor Rui. Estamos de volta para a nossa quinta aula de equações diferenciais ordinárias. Eu espero que vocês tenham gostado do primeiro bloco de 4 aulas, que tenham gostado da prova, tá? E a gente vai dar continuidade ao conteúdo de EDO e hoje a gente finaliza o primeiro ciclo, que é o ciclo que a gente foca bem nas equações de primeira ordem, tá? Então, os métodos que já foram vistos, com certeza, são os mais importantes. Hoje a gente vai ver algumas equações que são também bastante importantes e vamos tentar entender uma forma meio que geral para tentar resolver uma equação diferencial de primeira ordem quando a gente não encaixa nenhum dos métodos que a gente já viu até agora, tá? É só lembrando que tem muito mais coisas de primeira ordem a ser vista, mas não dá para ser visto num curso tão curto como esse, tá? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre algumas equações particulares e essa é a primeira, que é a equação de Bernoulli, tá? A família Bernoulli é uma família que trouxe muitas contribuições para a matemática, tá? Foi uma família de acadêmicos. O mais famoso deles era o Jacques Bernoulli, tá? Que teve alguns homônimos na família, né, com esse mesmo nome, que tiveram muitas contribuições na física, na matemática, na astronomia, enfim, em vários campos. Essa equação que está posta aqui, se esse n for 0 ou 1, é nada mais nada menos que uma equação linear vista na aula anterior, tá? Então a gente vai pedir inicialmente que esse n não seja nem 0 nem 1, porque se for, a gente se reduz ao caso que a gente já viu. Tá? Então, sempre que esse n for diferente de 0 e de 1, nós vamos fazer a seguinte mudança de variável. Nós vamos chamar o w de y elevado a 1 menos n. Com isso, o dw vai ser quem? Aplicando a regra da cadeia, derivada de w é menos 1. 1 menos n baixa, né, multiplicando. Subtrai 1 no expoente de y, fica só y elevado a menos n, dy dx, tá? E essa equação ela vai ficar toda dessa forma, tá? Então, a gente trocando o dy de forma conveniente, trocando o y também de forma conveniente e o y elevado a n também, a gente nos reduz a essa equação, tá? O que é interessante é que essa equação que ela fica aqui, ela é linear. Essa equação ela é linear e a gente consegue resolver ela usando o método do fator integrante. Tá? Então, você pode simplesmente aprender que essa equação ela sempre vai virar essa, tá? Só que observe que são muitos termos para você meio que decorar, né? Então, é mais comum você aprender apenas a mudança de variável. E aprendendo a mudança de variável, você muda na mão mesmo, na hora do problema, quando o problema for posto. Vamos fazer um exemplo, porque com o exemplo é que a gente entende melhor. Tá? Então, a equação de Bernoulli nós vamos fazer com calma, vamos entender cada passo para ver como é que fica a solução. Tá? Então, para a equação de Bernoulli, a primeira coisa que nós vamos fazer é olhar. Vamos separar primeiro os elementos. Olha, nosso P de x aqui é quem? Nosso P de x é 1 sobre x, né? O termo que acompanha y. Nosso f de x é o termo que acompanha x ao quadrado, tá? É o termo que acompanha y ao quadrado, é só o x. E se a gente olhar com carinho, o nosso n é 2. É um n diferente de 1 e de 0, tá? De fato, essa é uma equação de Bernoulli. Então, qual seria a mudança de variável proposta? A mudança de variável proposta seria w igual a y elevado a 1 menos n, certo? Mas quem é n? É 2. Então, é y elevado a 1 menos 2 ou y elevado a menos 1. Tá? O que é legal? Que aqui nós já temos, olha, o w é y menos 1 e também o y é 1 sobre w. O w é menos 1 também. Você já fica com as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Quem seria o w'? Vamos usar a notação de linha que é mais cômoda. W' derivando simplesmente a substituição w que nós obtemos aqui,
é 1 menos n. A gente pode até pensar, eu vou fazer um pouco, não vou derivar aí, vou derivar aqui, tá? Faltou um menos, né? Vou derivar aí. Então, quem é w' é menos 1 vezes y elevado a menos 2. Certo? Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos puxar um quadro maior, só para a gente ter mais como manusear melhor nossas equações. Então, eu vou escrever aqui a equação de novo. Y' mais 1 sobre x y é igual a x vezes y ao quadrado. Certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou dividir tudo por y ao quadrado, ou multiplicar por y a menos 2. Vai ficar assim, ó, y' vezes y a menos 2, mais 1 sobre x, y vezes y a menos 2 é igual a x. Aqui fica y' vezes y a menos 2, tá? Eu vou escrever na outra ordem, mais 1 sobre x, y a menos 1, tá? É igual a x. E a gente vai lembrar um pouquinho das mudanças que a gente acabou de fazer. Se você olhar com carinho, y a menos 2, e aqui faltou, para derivar tem a regra da cadeia, né? Vezes y', né? Y a menos 2 vezes y' dá menos w'. Então, isso aqui eu posso trocar por menos w', eu vou até escrever de outra cor. Menos w' mais 1 sobre x vezes y a menos 1. Y a menos 1 é w. Está aí escrito. 1 sobre x vezes w é igual a x. Eu vou deixar melhor, porque não está do jeito que a gente gosta, né, nas lineares. Aqui está um EDO, de fato linear. E aqui nós temos outro P, outro Q, tá? De modo que, para resolver essa equação, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos chamar a nossa ferramenta importantíssima, que é o método do fator integrante. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é buscar o fator integrante. Quem é o fator integrante? O fator integrante é E elevado à integral do termo que acompanha, vou botar o menos logo fora, termo que acompanha o W. Tá? Integral de 1 sobre x é o ln, fica E elevado a menos ln. O menos pode subir para o x, fica E elevado a ln de menos x. Isso, o ln ao invés do exponencial, perdão, é x a menos 1, né? Dá x a menos 1 ou 1 sobre x. Então, esse é meu fator integrante. Eu vou multiplicar essa equação aqui, asterisco, dos dois lados por o fator integrante. Toda vez que eu multiplico, não sei se vocês lembram, acontece o quê? No primeiro membro fica o w vezes o fator integrante. E do segundo membro eu multiplico de fato os termos que eu tinha. Tá? Vai ser sempre assim, né? Quando eu multiplico pelo fator integrante, à esquerda fica sempre a função vezes o fator integrante, linha. E à direita eu multiplico o que se tinha à direita vezes o fator integrante. Então fica w vezes 1 sobre x, linha, é igual a menos 1. E agora eu vou integrar. Integrando, eu perco a derivada, menos x, e aí nasce uma constante que eu vou chamar de c. Integral de menos 1 é x, certo? Eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar tudo por x, ficando apenas que w é menos x ao quadrado mais cx. Mas o w não é o que eu quero encontrar y. Quem é y é 1 sobre w. Ou então você pode até pensar assim, olha, w é 1 sobre y. Ou y é 1 sobre w, tanto faz. Então, no lugar de w eu vou botar quem? 1 sobre y. Então, 1 sobre y é menos x ao quadrado mais cx. Logo, quem é y? É 1 dividido por menos x ao quadrado mais cx. E aqui eu encontro uma solução para a minha equação de Riccati. Então, eu tenho uma observação a fazer. A primeira observação é que você poderia já fazer essa mudança direto.
O problema é que você nunca vai lembrar dessa fórmula, né? Então, como você nunca vai lembrar dessa fórmula, fazer a mudança de variável pode lhe salvar num momento de desespero. Tá? Mas o que é importante é que quando se tem uma equação de Bernoulli e faz essa mudança de variável, que é nada mais nada menos do que w igual a y elevado a 1 menos n, que é essa daqui que eu vou circular de laranja, quando você faz essa mudança, você sempre encontra uma equação linear, tá? É uma equação linear, de primeira ordem. E nela você pode aplicar o método fator integrante. Nós vamos agora dar uma olhada nas equações de Riccati ou Riccati, né? Tem gente que chama Riccati, eu costumo chamar de Riccati. O Riccati, o nome dele era Jacob Francesco Riccati, era um conde italiano, né? Francesco. E ele também foi um matemático que contribuiu bastante, matemático e filósofo, tá? Ele contribuiu bastante nessa área de equações diferenciais e ele ganhou essa equação como um presente, né? Então essa equação, ela parece um pouco com a de Bernoulli, ó. Tem um termo aqui, só que é 2, né? Se a gente riscar esse pedaço aqui, a gente fica com a equação linear, tá? Mas esse termo aqui, ele aparece meio que intruso. E aí o que é que nós vamos fazer? Essa dá um pouco mais de trabalho e por causa disso, nós não vamos fazer a mudança, no exemplo, nós não vamos fazer a mudança de variável minuciosamente como foi feito nesse, tá? Porque isso ia demandar muita conta. Vocês vão já entender por quê. Como é que nós vamos abordar a equação de Riccati? Nós vamos ter que, para resolver ela, primeiro que encontrar uma y que seja uma solução particular. O que é uma solução particular? É qualquer função que quando você substitua, dê certo essa igualdade que está aí, ó. Essa igualdade I. Tá? Então, às vezes você consegue no olho ver uma função simples. Às vezes uma constante resolve, às vezes o x resolve, 2x, uma coisa polinomial de grau 1, às vezes resolve. E essa solução particular é usada para fazer uma substituição. E como é que fica a substituição? Primeiro você chama o y de y mais 1, y mais u, e o dy de dy dx, dy dx mais u du dx. E aí faz uma substituição. Quando você faz essa substituição, você encontra essa equação que eu vou botar dentro dessa caixa laranja. Você encontra essa equação. Essa equação é uma equação de Bernoulli. Tá? A equação de Bernoulli a gente acabou de ver. A gente faz uma substituição e chega numa equação linear desta forma. Tá? Então, observa, para resolver a equação de Riccati, tem 2 passos. O primeiro é chegar na equação de Bernoulli, para depois fazer aquela mesma mudança, que dá uma Bernoulli já com N2, né? O N fica sempre 2. Para depois chegar nessa outra mudança. Então, olha que canseira, né? Você tem que fazer 2 mudanças de variável para resolver em W. Depois de resolver em W, volta para U. Depois de resolver em U, você realmente encontra a sua função, tá? Então, nós vamos tentar fazer agora um exemplo para ver como é que vai ficar, tá? Então, só deixando claro, dessa vez nós vamos meio que apelar, gente. Nós não vamos fazer a mudança daqui para cá, para depois ir de um para o outro, tá? Nós vamos usar essa fórmula que está aí. O que é que diz a fórmula? Que se você tiver um dy dx, uma equação na forma de Riccati, e você fizer a mudança de variável, fazer as 2 mudanças de variáveis que a gente conhece, nós vamos chegar nessa equação lá de baixo, já direto, tá? Então, o que é que nós vamos fazer? Identificar o Q. Esse Q era para ser minúsculo, tá, gente? Perdão. Minúsculo aqui, ó. Nós vamos identificar o Q, identificar o Y1, se for dado, identificar o R, e aí nós vamos simplesmente brotar com essa equação linear. Então vamos lá, vamos para um exemplo. O exemplo é esse. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos identificar nossos termos. Observe que o autor já deu aqui uma das soluções particulares, que é y1 igual a 2x. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos identificar o resto. Quem seria o p de x? Olha para cá.
P de x é o termo que vem sozinho, sem y. P de x é 2. P de x foi fácil. O Q de x é o termo que acompanha o y. Então, Q de x é menos 2x. E o R de x, estou usando R maiúsculo, é o termo que vem grudado no y ao quadrado. Ó, grudado no y ao quadrado. Ele é 1. Tá? Então, vamos olhar, e eu trouxe uma lousa nova, para como é que fica a nossa equação. Está lá embaixo. Ó. Fica dw dx, eu vou até escrever ela cá. dw dx mais, aí fica Q mais 2y1 rw é igual a menos r. É assim que fica, ó, tá aqui. Então vamos só trocar as coisas que a gente já achou. No lugar de w, gente, por comodidade, eu vou puxar só um pouquinho essa equação para cá, só um momento. Puxar ela aqui para o canto, para a gente ter o quadro mais disponível. Então, no lugar do w, dw, eu vou chamar w' mesmo, tá? Só por preguiça. Q de x é quem? Menos 2x. Então, aqui fica menos 2x mais. Quem é o y1? O autor já deu. É 2x. Quem é o r? É 1. Tá? Deixa eu ver se eu copiei tudo certo. Copiei errado, né? Ah, tá. Perdão. É 2 vezes o y1. Quem é o y1? 2x. Então, fica 2 vezes 2x vezes 1. W. Menos 1, né? Certo? Vamos ajeitar a casa. W' é quem? Opa, W' mais. Aqui fica 4x menos 2x. Dá 2x. Então, eu vou deixar até assim, ó. 2x vezes W é igual a menos 1. Uma equação linear. Tá? É uma equação linear. E aí a gente vai resolver. Quem é o fator integrante aqui? O fator integrante aqui é nada mais, nada menos. Fator integrante é integral é elevado à integral de 2x. Tá? Então, a integral de 2x é x ao quadrado sobre 2, corta os 2 com 2, fica e elevado a x ao quadrado. Então, a gente multiplica dos dois lados. A esquerda sempre vai ficar assim, ó, w vezes e elevado a x ao quadrado, linha. E do outro lado tem menos 1 vezes e elevado a menos x ao quadrado. Perdão, não tem esse menos. Tá? E aí a gente integra novamente. Quem é o w vezes e elevado a x ao quadrado? É igual a menos a integral de e elevado a x ao quadrado. Essa integral, gente, não tem primitiva imediata. Tá? Então, infelizmente, nós vamos ter que deixar assim. Certo? Então, a gente meio que achou, o w ficou refém, né? O w ficou refém do nosso problema. Só lembrando, como é que a gente volta? A gente queria resolver um EDO que dependia de y, e nós estamos lá em w. Vamos só lembrar como é que tudo aconteceu. Primeiro nós fomos para uma equação de Bernoulli, da equação de Bernoulli fomos para aquela que a gente está. Era uma equação de Bernoulli de ordem 2. Então, o que foi que aconteceu? O nosso w, gente, era uma u a menos 1. Tá? Só lembrando, né? Então, onde tiver w, nós vamos botar u a menos 1. Então, vai ficar assim, ó. 1 sobre u vezes e elevado a x ao quadrado é quem? É menos. E aqui nasceu uma constante, gente. Perdão. Que quando eu integrei, nasceu uma constante. Menos integral de e elevado a x ao quadrado mais a constante. Aqui aconteceu o que eu disse para vocês nas aulas online. Às vezes a gente não sabe resolver a integral e a gente vai ter que deixar essa integral aí, certo? Eu achei o u, mas não é o que eu quero, gente. Ainda. Não é o que eu quero. Eu quero é y. Então a gente tem que lembrar. Qual é a mudança de variável? Vou voltar lá. Y é igual a y1 mais u. Então só lembrando que y era igual
a y1 mais u. Quem é u? É y menos y1. Então, onde tiver u, eu vou botar y menos y1, certo? Logo, fica assim, ó, 1 dividido por y menos 2x é igual vezes e elevado a x ao quadrado é igual a menos a integral de e elevado a x ao quadrado mais k. Então, agora sim, tá muito feio, mas eu tenho de fato agora uma equação que é a solução para a nossa equação diferencial de Riccati, tá? Ou de Riccati. Então veja, não é nada fácil resolver uma equação de Riccati. Imagina se a gente tivesse feito todos os passos, que é primeiro transformar no de Bernoulli, depois transformar de Bernoulli numa linear, e aí resolver tudo e depois sair voltando. Tá? Mas o importante é que você, de todo jeito, você tem que entender quais são as mudanças para depois você recompor a função, mesmo que você aprenda a fórmula. Tá? Esse tipo de equação, gente, é quase nunca vista, tá? Eu mostro em aula porque é importante você ver que tem coisas bem sutis na disciplina de equações diferenciais. Para encerrar a aula de hoje, nós vamos olhar outras substituições. Como assim, professor? Outras substituições? Coisas que não caem em nenhum dos itens que a gente já estudou durante nossas aulas de primeira ordem. E esse é um exemplo, tá? Essa equação ela não é separável, ela não é homogênea, ela não é exata, ela não é linear, ela não é Bernoulli, não é nenhum de nenhuma das expressões que a gente olhou. Mas se você olhar com carinho, nós temos um termo aqui, ó, parecido no meio, e que se ele fosse um U, ficava separado. Veja só, se você chamar esse cara aí de U, talvez a equação fique boa. E aí o que aconteceria se você chamasse mesmo aquele rapazinho ali de U, o Y fica assim e o DY fica assim. O que aconteceria com essa equação se a gente fizesse isso? Tá? Então a gente pode até tentar. Eu vou adicionar uma página aqui e vamos ver o que acontece. Então vamos lá. Onde tiver y, eu vou botar u sobre 2x. Vou copiar lá a equação todinha de novo, tá? Só para ficar melhor para a gente. É y que multiplica 1 mais 2x, y dx, mais 1 menos 2y dy igual a 0. Então, olhando para cá, onde tiver 2x, y, eu vou botar u. Onde tiver y, eu vou botar u sobre 2x. E onde tiver o dy, eu vou botar esse ser bem grandão aí. Ele foi obtido só usando a regra da divisão, tá? Derivada da divisão. Então, vamos mudar. Onde tem y, eu vou botar u sobre x. Então, fica u sobre 2x, que multiplica 1 mais u mais x, que multiplica 1 menos u. E onde tem dy, nós vamos botar aquela expressão toda. Então, x ao quadrado eu já vou trazer para cá. X du menos u dx. Tá? Isso aqui tudo igual a 0. Tá? Então, para a aula não ficar muito extensa, você pode desenvolver tudo aí, fazer a distributiva aqui no da direita e na esquerda para ver o que aparece de bom. Tá? Eu vou adiantar um pouco essa conta e aí eu vou deixar até como exercício fazer essa distributiva. Mas a equação ela vai ficar assim, ó. Eu já fiz essa continha aqui só para garantir que ia dar certo. 1 menos u x du igual a 0. Tá? Do jeito que está aqui, gente, nós temos uma equação separável. Por quê? Porque a gente pode deixar assim, ó, 2u ao quadrado dx é igual, eu vou jogar para lá, vai ficar negativo, então vai ficar assim, ó, u menos 1 x du. Posso passar o x dividindo, fica 1 sobre x dx
tem um 2, né, aqui, ó, deixa assim, 2 sobre x dx, e do outro lado tem u menos 1, u ao quadrado, tá? Igual a zero. Ou igual a zero não, du, perdão. Resolvendo essas integrais, vou duplicar essa página. Opa, quando duplica vem tudo. Vou apagar aqui só para ficar branquinho. Não fiquem preocupados que eu... Então, vamos fazer essa integral, ó. Tá aqui, eu vou carregar ela para outra página só para ficar melhor. Tá aqui. Aí, integrando, a integral da direita é muito simples, ficam 2 ln de x. Aqui fica a integral, eu vou quebrar essa integral assim, ó, u sobre u ao quadrado menos 1 sobre u ao quadrado du. Tá? Então fica 2 ln e aí nasce uma constante. Aqui fica 1 sobre u, ln de u, menos a integral de 1 sobre u ao quadrado, ou u a menos 2. Que aí eu somo 1 no expoente e troco o sinal, certo? Então, fica essa coisa assim meio estranha, mas não deixa de ser a resposta. Tá? Mas quem é u? Eu não quero achar uma equação em u. Quem era u? Vamos voltar para a gente lembrar. U é quem? É 2xy. Então, onde tiver u, nós vamos botar 2xy. Então, fica 2ln de x mais ln de 2xy mais, que é o perdão, 1 sobre 2xy mais k. E aqui, gente, nós temos uma solução para a nossa equação. O que é que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar que às vezes a gente não consegue encaixar uma equação em nada do que a gente estudou. Mas ela, por si só, tem algumas propriedades, tem alguma cara que sugere uma mudança de variável, tá? Então, às vezes você consegue fazer olhando para a equação, encontrar uma mudança de variável. Às vezes não. Quando não der, a gente apela para outros métodos, que a gente não, infelizmente, não vai ver nesse curso, que podem ser as soluções em séries, né, que tem um método de Frobenius, que é bastante importante, ou a famosa transformada de Laplace, que ela nos ajuda a resolver bastante equações diferenciais, tá? Mas, por hora, a gente se limita a esse estudo e a gente encerra aqui a primeira parte, que é a parte de equações de primeira ordem, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê em breve.